Boa tarde, quero cumprimentar as pessoas aqui do auditório, como também as pessoas que estão nos assistindo. Vou convidar a pesquisadora Aniele. Só um momentinho. Eu vou até começar a fazer agora A pesquisadora Aniele Rosendo Limeira, com a pesquisa A Profissão do Bacharel em Ciências das Religiões, quais são as possibilidades de atuação? Vou fazer a apresentação da autora. Aniele possui licenciatura em Ciências das Religiões pela Universidade Federal da Paraíba e é mestranda no programa de pós-graduação em Ciências das Religiões da mesma instituição. Desenvolve pesquisa na área de concentração Ciências Sociais das Religiões, Educação e Sociedade, vinculada à linha de pesquisa Religião, Cultura e Sistemas Simbólicos. Sua investigação examina a instrumentalização da fé por lideranças evangélicas pentecostais e reformadas no contexto das eleições presidenciais de 2018 a 2022. Tem interesse nas interações entre religião e política, com ênfase na atuação de grupos evangélicos na política partidária e em seus diálogos e tensões com outras expressões religiosas, especialmente as religiões afro-brasileiras. Integra o grupo de pesquisa, profissionalização e ciência da religião aplicada, CNPq, UFPB. Gostaria de cumprimentar a nossa autora, Aniele Rosendo. Pode. Ela vai fazer a fala dela sentada na mesa. Muito obrigada, seja muito bem-vinda. Fico. Boa tarde, gente. Boa tarde a todas as pessoas, mais uma vez. Como a professora Thaís já falou, eu me chamo Aniele Rosendo. Eu sou cientista da religião aqui pela UFPB desde 2023. Em 2024 eu ingressei no mestrado e mês que vem, inclusive, me torno aqui mestra pela Universidade Federal da Paraíba também. Bom, como eu fiquei responsável por um dos primeiros temas, né, só por causa de um sentido temático, eu queria falar um pouco, rapidamente, na verdade, como começou, como foi, como chegou a gente a proposta, né, da escrita do livro. A gente pagou uma disciplina, nossa turma de 2024 de mestrado, pagamos uma disciplina, o componente curricular com a professora Thaís, sobre ciências das religiões, uma disciplina onde a gente conhece melhor a nossa área, os nossos teóricos, e nos foi dado temas, né, já prontos, temáticas já prontas, para que a gente elaborasse tanto seminários avaliativos, quanto artigos que se tornariam, e que hoje se tornam capítulos de livro, né? Então, meu tema foi sobre a profissão do bacharel em CR, em Ciências das Religiões, quais são as possibilidades de atuação. Bom, como o meu tema foi bem introdutório, assim, uma coisa mais explicativa e descritiva, digamos assim, eu me senti à vontade, a professora Thaís também nos deixou à vontade para que a gente estruturasse como a gente achasse melhor o tema. E, então, eu achei interessante explicar aos futuros e futuras leitores e leitoras, contar um pouco de como tudo começa da nossa área aqui no Brasil. Então, na introdução, eu falo um pouco sobre o surgimento da CR, né, da ciência da religião aqui no Brasil, que basicamente nasce lá em Juiz de Fora,
visando atender ao novo ensino religioso, que deveria ser agora um novo modelo não confessional, não proselitista, um ensino religioso laico. Então, basicamente, surge a licenciatura lá em Juiz de Fora, na década de 60. Em seguida, cria-se também o bacharelado, mas com alguns desfalques, né, onde não se pensou, na verdade, no que trabalharia o bacharel e a bacharela em CR, para além dos muros acadêmicos, né, já que os licenciados e licenciadas, as pessoas licenciadas, já tinham seu campo de atuação, que era o ensino religioso, a sala de aula. Então, basicamente, na introdução eu trato um pouco sobre esse surgimento, sobre a importância também de ter se criado uma licenciatura em ciência da religião, atendendo ao novo modelo não confessional do ensino religioso. E também eu acho importante sempre, quando se fala da nossa área, dizer quem somos, porque eu acho que não adianta tanto falar sobre os nossos campos de atuação sem falar da nossa identidade enquanto cientista da religião. Bom, eu entrei na graduação em 2018, a ciência da religião é minha primeira e única formação. Minha cabeça não tem nada além de ciência da religião. E quando eu entro aqui em 2018, a gente sente, eu na verdade, e a turma como um todo, sente essa dificuldade de construir e de se apropriar da nossa identidade enquanto cientista da religião. Então, eu acho importante no texto, no meu artigo, no meu capítulo, falar um pouco sobre quem são cientistas da religião, né? E o que fazemos. Para falar dos nossos campos de atuação, eu acho importante a gente falar sobre a nossa própria identidade. E aí, num capítulo, eu uso uma definição que eu gosto muito e que parece ser bem óbvia na primeira leitura, do Matheus Costa, que acho que foi um dos responsáveis para estruturar e fundamentar a ciência da religião aplicada aqui no Brasil, né? Foi o responsável por criar, na verdade, um novo ramo da ciência da religião, que é a ciência da religião aplicada. E eu queria ter a liberdade aqui, gostaria de ter a liberdade aqui de falar dessa definição que parece tão óbvia à primeira vista. Bom, ele vai dizer assim: cientistas das religiões são pessoas formadas em ciência da religião. Na primeira frase parece ser bem óbvia, mas o que Matheus Costa quer falar e o que eu entendi perfeitamente na minha vivência enquanto cientista da religião é uma identidade da ciência da religião. Cientistas das religiões são pessoas formadas em ciência da religião, porque é muito costumeiro sermos confundidos com sociólogos, sociólogas, filósofos. Uma vez eu estava conversando com a pessoa e ela falou assim: o que você faz? O que você é? Eu sou cientista da religião. Ah, legal, é da sociologia ou da filosofia? Não, é da ciência da religião, eu venho da ciência da religião. Então, é comum o desconhecimento, o estranhamento também das pessoas, mas a cada dia mais é importante que nós nos apropriemos da nossa identidade. Então, cientistas das religiões são alguém formados, são pessoas formadas em ciência da religião. Tá. E se a formação continuando? E se a formação ocorreu corretamente, consequentemente se espera da pessoa cientista da religião um vocabulário acadêmico próprio da ciência da religião, né, que faz parte exatamente da nossa identidade. Um colega nosso aqui da pós-graduação, Romário, ele está fazendo uma tese muito importante sobre a identidade do cientista, da pessoa cientista da religião, de se comportar, de ter vocabulários, de se expressar como cientistas da religião, como pessoas formadas em uma área autônoma que possui um perfil teórico, metodológico próprio. Então, é importante que nós vistamos a camisa da ciência da religião, não de uma forma superficial, mas se apropriar dessa identidade, do que somos, do que fazemos, do que podemos fazer. O professor estava falando, né, das possibilidades, muitas, inclusive.
Então, se espera um vocabulário acadêmico próprio, porque isso também faz parte de uma deficiência, de um desfalque da nossa formação. Não temos um vocabulário próprio. É comum também que nós adquiramos ao longo da nossa formação vocabulários que não são nossos, vocabulários da sociologia, vocabulários da filosofia, vocabulários da até mesmo da teologia. Nós possuímos um vocabulário próprio, inclusive nós temos teóricos clássicos próprios, nós temos teoria, nós temos métodos. Então, para que a gente também se aproprie, é preciso que a gente também conheça, né? Enfim. Requisitos básicos, como conhecer teóricos da CR e também sobre várias religiões, e uma atitude metodológica. Em especial, ele vai falar do agnosticismo metodológico, que algumas pessoas têm uma certa desconfiança com esse termo, mas eu acredito que é uma atitude teórica, metodológica, que pode ser eficiente num primeiro momento, no sentido de não, enquanto cientistas da religião, não depositarmos juízos de valor sobre determinado fenômeno religioso, um juízo de valor que hierarquiza as religiões, por exemplo, religiões falsas ou verdadeiras, religiões violentas ou religiões saudáveis. Isso não é do nosso interesse, né? Todo fenômeno religioso é do nosso interesse, na verdade. Seja ele um fenômeno que seja saudável à pessoa ou que seja violenta aquela pessoa. Por exemplo, eu pesquiso os efeitos negativos, digamos, do evangelicalismo, que seria a instrumentalização da fé que lideranças evangélicas, pentecostais e reformadas, elas exercem na vida de fiéis. E uma certa pessoa me falou, nossa, mas você está estudando isso, uma coisa tão ruim que faz uma... Mas me interessa enquanto cientista da religião, porque como dizia um dos nossos fundadores, o Cornelius Tilly, os malefícios da religião também é um fenômeno religioso. Então me interessa, então me interessa enquanto fenômeno religioso. Então esses juízos de valor que nós fazemos e que a sociedade em geral costuma fazer das religiões, essa religião aqui eu não vou ajudar porque é uma seita. Ela faz mal, ela provoca doenças mentais, psicológicas. Não me interessa, isso também é religião, né? Então, enquanto cientista da religião, isso para mim é interessante, claro, a partir das minhas afinidades temáticas. Mas o que ele está falando aqui com esse agnosticismo metodológico é nós suspendermos esses juízos de valor sobre determinado fenômeno religioso. Falso, verdadeiro, bom, ruim, enfim. Enfim, ele vai continuar e ele vai dizer o seguinte, cientistas da religião, assim, cientistas das religiões têm como base os conhecimentos, o estilo de pensamento da CR para propor um conhecimento prático profissional denominado CR aplicada. O que ele vai dizer aqui é que ninguém melhor do que nós mesmos para dizer onde nós podemos estar inseridos. E, inclusive, eu fico muito contente de participar desse momento, porque é um movimento, é um caminho aberto, na verdade, a profissionalização em ciência da religião. É um caminho que foi aberto por muitas pessoas aqui na UFPB, principalmente pela professora Thaís, e que é um movimento que foi construído, foi pensado e foi colocado em prática por cientistas da religião, porque eu acho que ninguém melhor do que nós mesmos para entendermos a nossa identidade e entendermos os nossos próprios campos de atuação. E aí eu dou seguimento ao capítulo de livro, depois dessa parte de falar um pouco sobre quem são cientistas das religiões, o que fazemos. Eu falo um pouco sobre os desafios socioculturais e metodológicos que a ciência da religião e a ciência da religião aplicada, consequentemente, enfrenta, que a partir do professor Fábio Sterling, a gente vai, na verdade, a partir dele, ele vai dizer que nós enfrentamos, enquanto ciência da religião aplicada, 4 desafios, basicamente. Um desafio histórico, um desafio metodológico, um desafio sociocultural
e um desafio político. O desafio histórico, basicamente, vem do nosso próprio surgimento, da ciência da religião europeia lá do século XIX, né? Porque a ciência da religião ela foi pensada e criada para ser uma ciência base, ou seja, ela não foi pensada para ter uma aplicabilidade social, prática. Então, a gente enfrenta esse desafio até hoje, que vem do nosso próprio surgimento. Então, esse é o primeiro desafio, né? Um desafio histórico que vem do nosso próprio surgimento enquanto área autônoma. O segundo desafio é o desafio metodológico, né? Por sermos, enquanto ciência, acusadas constantemente de não termos um perfil teórico-metodológico. Se uma ciência não tem perfil teórico-metodológico, como é que ela vai servir para a sociedade? Como é que ela vai ser aplicada? Quais vão ser os métodos? Quais vão ser a base daquilo tudo? Então, por causa desse desconhecimento também das pessoas, se desconfiam também do nosso próprio trabalho de atuação. Né? Se é uma ciência que não possui teoria e método próprio, o que ela vai, assim, na verdade, servir para a sociedade, né? Então, esse é um outro desafio, que na verdade é um desconhecimento, né, das pessoas, da sociedade em geral e também da própria academia, que desconhece a nossa área. Um desafio sociocultural e um desafio político, que o Fábio Stern vai elencar. E aí, em contraponto, eu pensando juntamente com muitas referências, eu penso em possíveis soluções para esses 4 desafios, né? O desafio histórico, metodológico, sociocultural e político. E aí eu não vou falar aqui porque acho que o tempo está correndo, mas num capítulo eu proponho essas possíveis soluções, possíveis caminhos para que a gente enfrente esses principais desafios socioculturais e metodológicos que a gente enfrenta. Tá, e aí em seguida eu também coloco no meu capítulo propostas de atuação para profissionais em CR, alguns a gente já conhece, né, outros que poderiam ser novidades para a gente, como, por exemplo, na área do judiciário, que é uma área que ainda está caminhando, né, que, na verdade, que já foi inaugurado, né, mas que para a gente, pelo menos para mim, foi novo quando eu vi a proposta. Mas eu elenco algumas como consultorias, turismo religioso, que já existe com a professora Kelly Thaís, jornalismo especializado em assuntos religiosos, por exemplo, assessoria e consultoria até instituições religiosas também, confessionais, por que não? Já que somos cientistas das religiões, nós podemos também atuar em instituições confessionais, a pedido, sei lá, de alguma instituição maior, alguma instituição eclesiástica maior. Mediação também de diálogo interreligioso. Eu não trabalho nisso, mas meio que eu exerci recentemente um tipo de mediação que, quando eu cheguei lá, eu achei, opa, que uma área que poderia ser nossa, né? Eu tenho uma amiga advogada, e ela faz assessoria jurídica para uma lanchonete, uma hamburgueria, lá em Santa Rita. E o dono da lanchonete, o dono tem uma funcionária que é do candomblé. E ela precisava estar ausente de algumas funções da hamburgueria por causa de alguns preceitos religiosos, algumas obrigações. E o patrão não estava conseguindo entender o porquê das muitas faltas e a funcionária também não estava conseguindo explicar para o patrão o porquê das suas saídas, o porquê dos seus pedidos de ausência, que estavam sendo bem constantes. E minha amiga me chamou para participar da reunião com eles e eu consegui entender a funcionária, porque eu entendo de religiões afro-brasileiras, enquanto cientista da religião, entendo um pouco, sim. E eu consegui entender a funcionária e consegui passar para o
o padrão, o que ela estava precisando fazer dentro do terreiro, o porquê que ela estava precisando faltar. E aí eu consegui não só mediar, mas traduzir o que aquela funcionária estava querendo falar e o patrão não estava entendendo, por ignorância, não ignorância rude, escrota, mas por aí falta de conhecimento mesmo sobre uma religião da sua própria funcionária, né? Então, eu achei quando... E eu fui sem nem pensar nisso, eu fui mesmo para ajudar a minha amiga, que é advogada, e ela também, minha amiga, não estava conseguindo fazer essa mediação entre o patrão e a funcionária. E chegando lá eu consegui traduzir, né, e passar para o patrão o que aquela funcionária estava querendo dizer, o porquê dos tantos pedidos de ausência. E eu falei assim, quando eu cheguei em casa, eu falei, opa, olha só, uma função bacana que nós poderíamos ocupar enquanto cientistas da religião. Né? É um tipo de tradutor, de mediador e mediadora. Não que a gente vá conseguir apaziguar as questões religiosas, os conflitos religiosos, ou que a gente consiga... como é que eu posso falar? Não que nós consigamos materializar, digamos assim, a paz mundial das religiões com esse tipo de função, mas é uma função que ajudou ali naquele momento pontual um patrão e sua funcionária que não estavam conseguindo dialogar sobre temáticas, sobre questões religiosas. E aí eu entrei com o meu conhecimento e consegui fazer essa, na verdade, não é essa conciliação, mas essa ajuda, né, de entendimento de duas pessoas de universos religiosos diferentes não estavam conseguindo se entender no ambiente de trabalho. Então, é isso, basicamente, que o meu... não coloquei isso no capítulo, só foi um exemplo aqui mesmo, mas eu encerro o meu capítulo com essas propostas de atuação e que, inseridos os colegas no nosso livro de profissionalização em ciências das religiões da pós-graduação, vão dar seguimento com exemplos mais pontuais, como né, no sistema carcerário, como em hospitais. Enfim, o meu capítulo mesmo serve mais como se fosse uma abertura de caminhos para os leitores que não conhecem mesmo assim, absolutamente, leitores e leitoras que valem, que não conhecem absolutamente nada, para dar essa introdução mesmo sobre a área, sobre quem somos, sobre o que fazemos ou o que podemos fazer. E é isso. Obrigada. Parabéns à nossa conferencista, autora deste livro. Pode sim. Olha, outra pessoa que nos ajuda bastante é o professor Jorge, viu? Está conosco em tudo. Eu quero convidar agora a nossa autora Raíssa Dália Paulino, que vai refletir sobre o relato de experiência. Ela vai fazer um relato de experiência sobre a espiritualidade e a saúde com base na logoterapia. Então, seja bem-vinda.
Boa tarde a todos. Bom, sou Raíssa Dália Paulino, aluna do doutorado em Ciências das Religiões, do programa de pós-graduação em Ciências das Religiões da Universidade Federal da Paraíba. Eu integro a linha de pesquisa Espiritualidade e Saúde, coordenada pela professora que está aqui presente, doutora Ana Paula Fernandes Rodrigues. Bom, hoje é um momento de alegria, pois nós estamos comemorando aqui o lançamento de uma coleção, não é, sobre a profissionalização das ciências das religiões. Então, o meu agradecimento, não é, à professora Thaís, à professora Fernanda, que não está aqui mais presente, por essa iniciativa. E acredito que todos nós que somos alunos do programa de pós-graduação em Ciências das Religiões, nós nos sentimos honrados e também agradecidos por essa oportunidade. Então, vou agora mostrar para vocês um pouquinho sobre o meu capítulo desse livro, que é intitulado Espiritualidade e Saúde, um relato de experiência com base na logoterapia. E esse capítulo do livro, ele foi escrito por mim e também pela querida professora Kelly Thaís na sua disciplina. Bom, então nós vamos aqui começar com um questionamento. E eu vou fazer agora para cada um de vocês. Qual o sentido da sua vida? Vamos lá? Pois é. A gente espera que essa resposta ela seja o quê? Imediata. Por quê? A logoterapia, quem foi que a escreveu, quem foi que a elaborou? O Viktor Frankl, um psiquiatra austríaco, não é? Ele foi um sobrevivente de um campo de concentração. E para ele, aquilo que motiva o ser humano, ou seja, aquela energia que nos faz agir, seria o quê? Essa busca pelo sentido da nossa vida. Não é? Então, aquelas pessoas que não têm esse sentido da vida, ela tem o que nela? Ela guarda esse vazio existencial. E com esse vazio existencial, você pode ficar mais, no caso, mais vulnerável a quê? A ter uma saúde mental não com muita qualidade e também a sua saúde física comprometida. Então, Viktor Frankl também, ele foi muito sabido quando ele coloca também uma outra frase aqui para a gente refletir. Quem tem um porquê, ou seja, um motivo para viver, aguenta quase qualquer como. Outra frase também para a gente posicionar e ver qual o sentido da minha vida. E a gente vai parar um pouquinho para pensar que esse sentido da nossa vida, geralmente ele está onde? No outro. Não é? No servir. Aniela, ela foi muito feliz aqui quando ela explicou para a gente, não é? Essas questões, definições das ciências das religiões. E esse relato de experiência que eu vou trazer para vocês, ele se aplica justamente em um hospital. E em um hospital aqui no estado da Paraíba. Bom, Viktor Frankl, não é, que ele foi o elaborador ou o criador da logoterapia, que também ela pode ser entendida como uma análise existencial. Agora, é importante também a gente se colocar aqui que essa busca de sentido, muitas vezes ela é entendida também como sinônimo de espiritualidade. E o Koenig, ele também defende, não é, essa ideia de espiritualidade como essa busca de sentido para a vida. E ele também coloca, Viktor Frankl, que essa espiritualidade ela emerge como uma força salvífica. E ainda ele coloca mais, que essa nossa dimensão noética, ou a nossa dimensão espiritual, ela reside onde tem o quê? A liberdade, a responsabilidade e também um potencial terapêutico. Bom, para fazer esse relato de experiência, eu segui os 22 passos descritos por Mas, Flores e Almeida em 2021. E esses 22 passos vocês vão encontrar bem descritos aonde? É claro, no nosso livro de profissionalização em Ciências das Religiões, que é claro que vocês vão ter a curiosidade de conhecer e vão abrir lá na página 82 e vão ver lá o meu capítulo com a professora Thaís.
Então está tudo lá, bem especificado, e para cada um dos relatos que eu vou colocar aqui, que são 4, todos esses passos eles foram seguidos. Então aqui nós temos um estudo que foi realizado no Hospital Napoleão Laureano, que é um hospital aqui referência, né, nos cuidados do câncer aqui no estado da Paraíba. Ele atende o estado da Paraíba, Pernambuco e Rio Grande do Norte. Aproximadamente por ano são realizados 150 mil atendimentos lá. E o Hospital Napoleão Laureano, ele conta com o apoio da Rede Feminina de Combate ao Câncer. E nessa Rede Feminina de Combate ao Câncer estão inseridos neles voluntários e também voluntárias que prestam, não é, esse serviço ao hospital. E a gente assina também o contrato de dar apenas 2 horas por semana ao hospital. Como eu sou voluntária também do hospital, não é, Napoleão Laureano, eu digo a vocês que é o trabalho mais significativo da minha vida. Já estou lá há 7 anos, não é? A atividade que a gente vai ver aqui que foi desenvolvida, assistência espiritual e uma recepção também humanizada. O que consta também nesse capítulo são 4 relatos de experiência que eu já tinha falado anteriormente. E a técnica que está descrita nos 22 passos, não é? Aqui do Muss et al., observação participante e diálogos também reflexivos. Vivência 1. Essa aqui é um pouquinho pesada, a perda. Aqui eu vou relatar o caso de uma mãe que perde o seu filho lá no Laureano. Ele já estava sendo, não é, acompanhado pela pediatria do Hospital Napoleão Laureano e, infelizmente, a criança ela chega a óbito. Então, como essa mãe reage, né, diante de uma situação? Nossa, com bastante sofrimento. Então, aí a gente desenvolve o quê? Uma escuta ativa e vai tentar mostrar também a essa mãe, não é, novas possibilidades para se buscar o quê? O sentido da sua vida, baseado, é claro, no modelo do Viktor Frankl. O segundo caso, aqui o descontrole emocional e frustração com o atendimento de uma paciente lá no Laureano. Não sei se todos aqui conhecem a realidade de um hospital, principalmente que combate o câncer. Então, as pessoas realmente, elas vêm, assim, com, às vezes, o seu emocional um pouco desequilibrado. Então, às vezes, elas já vão para o hospital querendo, assim, ativar o seu mecanismo de defesa, né? Então, qualquer... um mínimo detalhe, ele é elevado, vamos supor assim, a 1000%. Então, alguma insatisfação que essa pessoa ela pode ver no hospital, aquilo é como se fosse, na verdade, nossa senhora, uma explosão, uma bomba. Então, a gente como voluntário, a gente que trabalha no hospital, a gente tem que estar atento, não é, a essas reações dessas pessoas e tentar o quê? Mais uma vez, acalmar essas pessoas. Então, o trabalho também do voluntariado seria, com técnicas de relaxamento, tentar também ajudar essa pessoa para também que ela possa se equilibrar, não é? Escutar, realizar também técnicas de relaxamento. Aqui tem um caso bem interessante, não é? De como as pessoas elas reagem quando tem também uma doença como o câncer, que era um casal. E esse casal, ele enfrentou a doença, né, o câncer. E, de repente, teve o quê? A cura. E esse casal, na verdade, ele o quê? Agradecia a todo mundo por estar curado. Então, a gente vê em um caso uma revolta e a gente vê, num outro caso, essa questão da gratidão. E a gratidão também ela é bastante o quê? Terapêutica, não é? Então, isso é importante da gente se ver. E um quarto caso também bem interessante foi a de um pescador. Esse pescador, ele já tinha tido um câncer, ele ficou, não é curado. Não sei também se vocês sabem, mas toda pessoa que, infelizmente, né, tem o câncer, de 6 em 6 meses, ela deve fazer os seus exames, né, para ver como está o seu organismo. E, infelizmente, o câncer desse pescador voltou. Se fossem, assim, outras pessoas, que eu também já vi vários casos desses, né, dentro do Laureano, podia dar o quê? Uma revolta, não é verdade?
Ele não, ele recebeu esse resultado e ele disse, eu vou conseguir superar de novo essa doença. Então, aqui é um caso que a gente pode também dizer muito bacana de uma resiliência. Então, isso todo mundo também ia, né, falava com ele, você vai conseguir, dando esse suporte emocional, essa força. Então, essas 4 vivências daí, elas estão relatadas com suas minúcias lá no capítulo do livro. Bom, aqui o impacto de atuação, porque esse trabalho voluntário, né, ele vem sendo desenvolvido desde o ano de 2019. Para vocês verem, né, são 150 mil atendimentos que o Laureano faz, né? O voluntariado, né, por uma vez por semana, ele consegue ver por ano muito mais de 1000 casos, né, desse. E ele também dá essa assistência, né? Eu sou professora daqui da Universidade Federal da Paraíba desde o ano de 2000, né, entrei aqui como substituta. Na educação eu tenho 39 anos, né, comprovados, dedicados à educação. E, como eu falei, o Laureano, para mim, ele é uma grande escola. E eu também trabalho, né, como alguns colegas meus sabem, também com hipnose, e a gente estuda também um pouquinho o cérebro, né, humano, como ele funciona. E isso também talvez me fortaleça para também aguentar, né, ver todos esses casos, passar também pela pediatria e também para uma UTI do hospital e prestar também uma assessoria, né, de boa qualidade. Bom, também neste capítulo de livro, nós colocamos também algumas dificuldades, não é, encontradas e também potencialidades. Algumas dificuldades que a gente encontra, elas estão relacionadas com a falta de uma definição consensual quando a gente fala na questão da espiritualidade, porque tem pessoas até que dizem, a espiritualidade é coisa de espírito, né, como vocês sabem, e a gente vê que a coisa não é bem assim. Resistência também profissional, muitas vezes, quando um novo, não é, ele incomoda. E às vezes uma prática tipo essa, né, de um relaxamento de você fazer com uma pessoa, às vezes alguns profissionais também não se sentem capazes ou às vezes acham que aquilo não seria uma função dele, né? Outra também, subjetividade da mensuração. Existem, né, que eu trabalho também com isso, instrumentos também que medem espiritualidade e também outros construtos. Mas também existem também pessoas que optam, né, por uma abordagem mais qualitativa. Outro fator também que vai ali para a potencialidade. Fortalecimento da relação terapeuta-paciente, do nosso serviço de assistência a esse paciente. Melhora também na qualidade de vida das pessoas. Aqui todo mundo, na verdade, não é, ganha. Ganha paciente, ganha também colaborador, ganha também voluntariado. Né? Todo mundo, na verdade, sai ganhando. E também seria um recurso terapêutico robusto, que pode ser também colocado e mais utilizado em hospitais. Muitas vezes eu questiono e eu vejo que eu não vejo um serviço psicológico adequado para os enfermeiros, para os médicos. Infelizmente eu não vejo isso em hospital. Até também nas pessoas que fazem também a limpeza dos hospitais. E será que essas pessoas, por verem aquilo todo dia, terem uma jornada de trabalho que a gente sabe que é tão exaustiva, será que todos eles também estão sempre prontos a dar um sorriso, a atender também com boa qualidade, sempre que é pedido a ele? Infelizmente a gente vê, não é, que às vezes peca um pouquinho. Não que a pessoa às vezes nem esteja preparada, mas às vezes ele não está em condição mental de dar aquele suporte, não é? Porque também ela tem a vida dela, tem aquilo tudo e às vezes é muito desgastante, gente, emocionalmente falando. Bom, e também neste capítulo a gente coloca também, não é, possibilidades para o bacharel em ciências das religiões ele atuar. Então, tanto no ambiente hospitalar, não é, com grupos de apoio espiritual e cuidados paliativos, que inclusive a professora Thais, ela nos levou, né, a conhecer o trabalho desenvolvido no hospital aqui da universidade, do HU, que é muito bacana. No sistema também prisional, que vai ser também relatado aqui por uma outra equipe, né, com programas de reabilitação e busca por propósito ético. Escolas e empresas, né? Educação em valores, mindfulness, né? Presença no aqui, no agora, e bem-estar também organizacional.
e em comunidades também, com a promoção de resiliência e laços comunitários. E a gente pode utilizar, é claro, a logoterapia do Viktor Frankl. Aqui, algumas vivências, não é? Que aqui é meu arquivo pessoal, não é? Que aqui eu mostro possibilidades de atuação em hospital. Isso aqui se já foi desenvolvido por mim, qualquer pessoa também pode, não é, fazer. Não é? Lá na pediatria você dá um suporte também à criança, e inclusive a gente não dá um suporte só para a criança, que é muito interessante dar mais suporte para os pais do que para as próprias crianças. Isso é muito interessante. A gente pode dar também palestras, né, porque eu também já dei muitas palestras lá no Hospital Laureano gratuitamente, que eu não cobro nada, né? Isso aí vai contra todos os meus princípios. Aqui fazendo também técnicas de relaxamento com acompanhantes, não é? A gente também falava para os grupos que vinham visitar, explicava o que é o Hospital Napoleão Laureano, né? A importância dele, quem foi também, não é? O doutor Laureano, não é? Que também é importante a gente saber disso. Aqui no Hospital Laureano tem uma capela, não é? Mas vocês vão ver que é bem cristã, não é? Tem também, isso aqui é o padre, que ele fica lá. Tem lá, não é? Uma capela ecumênica dentro do Laureano. Mas esse suporte que nós, como voluntários, damos às pessoas, não vai ao encontro de religião, que é importante também que se diz, ou de religiosidade. É um trabalho mesmo de assistência pessoal, de busca de sentido. Bom, e para deixar aqui a frase, né? Pessoas tóxicas, né? Elas podem até assim não contaminar a pessoa, mas também existem pessoas o quê? Medicinais, e essas pessoas elas podem o quê? Curar outras pessoas. Então esse é o trabalho, eu acho que esse é o propósito de cada ser humano na sua vida, servir. Quem não presta para servir, não presta para viver. Raíssa falou sobre o nosso projeto no HU e vamos ter a oportunidade de ouvir, certo? Como se desenvolve essa assistência lá no HU, tá? Vai ser na quarta-feira. Quarta-feira que vai fazer essa conferência vai ser Albert Leme, Belinha. Eu vou fazer uma troca de conferências por causa do horário, certo? Então, nós vamos ouvir agora o tema O Bacharel em Ciência das Religiões e o Sistema Prisional. Perspectivas para o campo de estágio supervisionado, a partir das autoras Heloísa Helena de Oliveira Tomé, que é mestranda em Ciência das Religiões pelo UFPB, assessora acadêmica do Centro Universitário, Uniesp, e Edna Eustáquio de Oliveira Bandeira, que é doutoranda em Ciência das Religiões pelo UFPB, supervisora escolar da educação básica. Por favor, sejam muito bem-vindos. Boa tarde a todas e a todos, né? Meu nome é Edna Eustáquio, a professora já apresentou, né? Sou doutoranda em Ciências das Religiões, pedagoga, trabalho como supervisora escolar, né? Numa escola de ensino fundamental, no Alto Sertão da Paraíba. E a nossa colega aqui, a Heloísa Tomé, nós vamos apresentar o nosso trabalho, que foi feito também com outro colega que não pôde estar presente, que é o Josiano Santana. Ele não pôde estar, por conta também do trabalho. Tá? Então,
nós vamos apresentar o nosso artigo, né, que é o Bacharel em Ciências das Religiões e o Sistema Prisional, perspectivas para o campo de estágio supervisionado. E foi realizado, né, na disciplina de Ciências das Religiões com a professora Thaís, esse grande desafio. Então, nós apresentamos essa temática, né, sobre o papel, né, do bacharel em Ciências das Religiões, não como um proselitista, mas como mediador, né? Não como juiz, mas como garantidor de direitos. Então, partimos, além, né, das teorias, das leituras realizadas sobre ciências das religiões, nós procuramos, né, textos que nos levassem ao caminho para pensar, né, na atuação desse bacharel, né, nesse espaço novo, né? Então, nós partimos para a questão da lei de execução penal, né, onde lá estabelece o direito à assistência religiosa, e também a lei do estágio, onde pensa nessa formação, né, supervisionada deste bacharel. Sabendo que a lei de execução penal, né, fala dessa assistência, mas também a gente sabe que nosso Estado, ele é laico, né? Então, é o Estado como mediador. Então, o respeito ao livre-arbítrio. O que quer dizer isso? É se aquele apenado, ele vai estar disposto a participar, né, dessas discussões, né, desses momentos que o bacharel irá, né, proporcionar. Então, o direito é de todos, mas não necessariamente se aplica a todos. O Estado atua como garantidor, assegurando o exercício da liberdade religiosa como parte do reconhecimento da subjetividade do indivíduo. Nós observamos também, né, uma realidade que ela fica esquecida, né? E é uma realidade muito forte dentro dos muros, né, deste sistema prisional, que é a questão da realidade feminina. Se a gente for observar os gráficos, nós temos um grande número de mulheres aprisionadas, né, em detrimento também dos homens, com relação à causa, que é o tráfico, né? Então, nós temos 62% de mulheres, enquanto 25% de homens. Mas qual o estigma, né, desta realidade? É a questão do que a nossa teórica fala ali. É sobre essa primeira infância, a questão das crianças que terminam perdendo o seu lar, a sua família, a sua mãe, o seu pai. E há uma falta de informação, né? Como ela fala, a falta de informações precisas sobre crianças com pais encarcerados desenha a realidade de uma população esquecida, né? Porque aí vai de encontro também a outro direito, né? O direito à comida. Então, o bacharel assume uma corresponsabilidade social dupla, atuar na dor de quem cumpre a pena e no trauma de quem herda o estigma. Aí vem a grande questão, né? Esse bacharel, ele tem que estar preparado, né? Por isso que o estágio supervisionado, ele tem que estar acompanhado, né? O professor que que leva esse aluno, né, para este campo, tem que estar sempre acompanhando este formando. Veja só, a assistência religiosa não atua no vácuo. Os indivíduos
privados de liberdade, encontram-se em condições de alta vulnerabilidade e demandam múltiplas assistências. A visão das ciências das religiões exige enxergar o contexto social antes de intervir no aspecto espiritual. O que quer dizer isso? Então, o bacharel ele tem que primeiro conhecer aquele ambiente, conhecer aqueles aprisionados, né? Em sua totalidade, aquela macroestrutura. Quem são eles? Observar os fatores étnicos, raciais. Essa população negra, em sua maioria, com certeza. As estatísticas mostram. Há indígenas. Há também os povos ciganos também. E outros, né? Que vem os fatores socioeconômicos, que são de baixas rendas. E os fatores demográficos, que é a juventude, a grande maioria são jovens. Pode passar. E a partir daí, né, nos leva a um ponto central da nossa apresentação. Né? A gente vai observar essa tabela que nos mostra o grande paradigma para as ciências das religiões, né? Para essa nova forma de ver as questões das religiões dentro, né, deste contexto. A assistência tradicional, né, ela foca na conversão do proselitismo religioso e também promove a competição entre os credos e apagamento da cultura. Né? E há um grande risco de interferência no Estado laico. Já a proposta das ciências das religiões, né, há uma reflexão existencial, né, a busca por ressocialização, esse observar, né, a resiliência, ajudar também, né, aquele aprisionado a repensar seu eu. Há uma mediação pluralista e valorização da ancestralidade. A busca por garantia da laicidade e prevenção do fanatismo. O sujeito em seu processo de individuação da pena. Né? Então, busca o ser em sua totalidade, né? Respeitando aquele grupo. Então, o bacharel como mediador crítico, né? Então, quem é esse novo, né? Esse profissional bacharel, esse novo profissional que surge, né, com esse novo espaço. Né? Ele não é um capelão, né? Ele não é aquele padre, ou aquele bispo, ou aquele pastor que vai para lá, né, para ajudar, né, na questão do ensino religioso, direcionar. Né? Ele não está ali para convencer, nem converter, né, nenhum aprisionado a seguir qualquer outra religião que não seja dentro da sua subjetividade, do seu eu. Ele é um mediador. Esse mediador crítico significa que ele conhece as diferenças tradicionais religiosas sem hierarquizá-las, reconhece o sofrimento do encarcerado sem instrumentalizá-lo espiritualmente e principalmente atua como garantidor do direito à liberdade de crença dentro de um ambiente historicamente marcado pela violência e pela omissão. Ele não é um salvador, né?
ele é um facilitador de encontros éticos entre o sujeito e sua própria transcendência. Então, o estágio aqui, ele é o laboratório onde o acadêmico converte a neutralidade ética em ferramenta de convivência pacífica. Já observar. E prevenir conflitos, né? Minimizando as tensões entre os grupos, vai agir com imparcialidade ética, vai combater o fundamentalismo, esse olhar, né, da diversidade, um olhar pluralista, inclusivo, contra a intolerância. Né? Então, através do diálogo de tolerância, né, que aí vem inspirado na proposta pluralista da UFPB, por Neide Miele, Maurício Poseidon, a gente se atreve. É Fabrício, desculpa, eu troquei, né? Poseidon. Então, algumas leituras a gente fez para construir esse material. É o entre-meio, né? E agora eu vou passar a palavra para a Heloísa. Obrigada, Edna. Sigamos por aqui, olhando um pouco, eu acho que o principal desafio do nosso estagiário, né, é quebrar esses paradigmas. À medida que Edna ia apresentando, a gente já ia visualizando um paradigma quando a gente fala que nós estudamos sobre o sistema prisional. Porque eu acho que o primeiro paradigma vem aí. Quando esse tema chegou na nossa mão, a gente logo refletiu sobre isso, que eu acho a primeira visão que nós temos quando a gente fala do sistema prisional. É grades, é superlotação, né? É alguém que fez uma coisa errada. Então, o nosso olhar como profissional já precisa quebrar o primeiro paradigma dentro de nós, para nós podermos adentrarmos aquele lugar. Né? O lado positivo do estágio ser na parte final é porque nós já tenhamos toda a parte teórica e técnica consolidada dentro de nós. Então, nós precisamos quebrar o paradigma como estagiários, como alguém que está adentrando aquele lugar, para quebrar, de fato, todos esses paradigmas em busca da pluralidade, em busca da decolonialidade. Então, quebrar essa resistência de poder que nós traçamos aqui de modo muito superficial, mas buscando mais, que conforme as leis, conforme tudo que nós conhecemos na mídia, a gente fala desse poder e dessa busca de identidade, por quê? Quando a gente visualiza dentro dos presídios o que nós temos, com todo o respeito às religiões que conseguem adentrar, mas a gente tem a Igreja Católica com a sua pastora carcerária, a gente tem os evangélicos protestantes com os cultos que adentram lá, ou às vezes até mesmo lá também possuem cultos, onde o próprio presidiário, né, o apenado, ele é também cultua isso. Mas as demais religiões são silenciadas, podem ter esse acesso. Então, acho que o papel do estagiário da ciência das religiões lá dentro também vem para quebrar esse paradigma de quais religiões podem ter acesso e espaço, em busca dessa religião como resistência. Por isso que a gente coloca isso e defende como resistência, mas da pluralidade, de podermos cada um defender a sua história. O estagiário não quer lá, como a Edna colocou e a gente bem escreveu, defender religião alguma. Ele está pronto lá para quebrar essa resistência e colocar a religião dentro, a fé e a espiritualidade dentro, que já existe dentro de cada ser humano. Porque quando a gente fala, vou trazer de novo esse tema, em presídios, em apenados, pouco se fala sobre a fé e sobre a esperança. Então, o nosso capítulo de livro, ele traz muito essa reflexão. A dificuldade que nós tivemos em conseguir literatura a respeito disso. Então, nós queremos ser, de fato, inovadores, a trazer essa reflexão para olhar as pessoas que estão privadas de liberdade, mas que a primeira coisa que ele se perdeu não foi só a liberdade, pode ter sido a própria esperança. Então, nosso olhar como profissionais de ciência das religiões é quebrar todos esses paradigmas, sejam as leis que precisam ser repensadas, sejam as religiões que precisam ter acesso e renovar a esperança dentro dessas pessoas que estão lá. Pode passar, professor. O impacto que a gente traz aqui, o percurso que a gente quer trazer do estagiário, do profissional dentro desses lugares, não é apenas
A ressocialização, a liberdade. Vou retomar tudo isso do começo. O que se perde para um apenado não é apenas a liberdade. É a esperança, é o contato com a família, é todos os sonhos que eles poderiam ter. Então, o profissional em ciência das religiões, ele vai percorrer este caminho que nós estamos traçando pelo que a gente escreveu, tá? É um acolhimento e um olhar, como a Helena bem disse, a gente não quer ser psicólogo, assistente social, nós queremos ter o nosso lugar. Mas é o olhar dentro de cada pessoa que está ali. Então, esse acolhimento subjetivo, sim, uma redução, um olhar, um isolamento, dentro de cada pessoa que está naquele ambiente. Seja o feminino, seja o masculino, né? Essa é a espiritualidade como um fator de paz. Edna trouxe e eu vou trazer um pouco mais adiante. Mas partindo inicialmente da paz interior, individual, para que depois nós possamos ali traçar esse perfil comunitário. Mas também essa preparação para a sociedade e para a liberdade, o retorno. Porque muitas vezes as pessoas que estão ali, ela tem medo do julgamento alheio. Como a gente trouxe no começo lá, né, o percentual sobre as famílias, tudo isso. Então, é esse percurso que a gente propõe para o estagiário, que ele possa percorrer dentro do sistema prisional. Pode passar, por favor. Indo mais para o lado da prática, tá? Alguns ambientes e atividades, a Edna já trouxe, mas eu trouxe mais para a gente poder visualizar aqui qual seria o nosso papel dentro daquele espaço, tá? É círculos de paz e reconciliação, escuta sensível, encontro interreligioso. Aqui o que a gente propõe não é apenas para momentos comunitários, é para momentos individuais. Para que aquela pessoa que tem a sua crença, às vezes não tem acesso e tem medo de professar a sua fé, tem medo de refletir tudo isso. Então, como profissional, nós estamos lá para acolher esse círculo de paz, essa reconciliação consigo e com a sua família, tá? A gente vai trazer um pouco mais adiante também essa atuação também familiar, tá? Então, esse processo aqui que a gente propõe, que a gente colocou no nosso capítulo, são situações que a gente possa ter espaço. Espaço com os apenados, espaço com as próprias leis, as próprias direções de todos esses lugares para que a gente possa estar traçando esses caminhos. Sejam organizações de celebrações, de diálogo entre eles, porque se tem também nesse sistema prisional brigas e guerras entre eles, cada um defendendo a sua religião, sim. Então, lembrando aqui, nós estamos atuando com pessoas profissionalmente técnicas e, ao mesmo tempo, humanística. Nós estamos lidando com pessoas que a gente não pode ser técnico ao ponto de não ter a sensibilidade com a dor do outro, com o olhar do outro, e nem defender religião alguma. Então, nós estamos, como a Helena disse, é para trazer a religião que ele já tem, ou quem não tem nenhuma, ao menos trazer uma esperança. Esse é o nosso papel que nós queremos traçar. Em meio a pouca literatura que a gente só encontrou muito mais leis, e as leis que a gente sabe, às vezes, tendenciam muito para o catolicismo ou para o protestantismo, né? Então, a gente encontrou muito mais leis e pouca literatura. Então, aqui é um desafio para a nossa escrita, para a gente continuar se aprimorando e tendo esse olhar dentro desses outros lugares. Outra atuação, pode passar, professora, por favor. Outra atuação, de modo mais prático, e aqui olhando, trazendo até para a academia. Nós estamos lá, mas nos falta literatura. E por que não dizer assim, falta mais políticas públicas. Então, à medida que a gente vai estar naqueles lugares, a gente vai estar escrevendo, pensando de modo prático, porque estaremos vivenciando lá, e gerando cada vez mais acervo e literatura para que as pessoas possam pesquisar e refletir, chegar nas autoridades de modo de políticas públicas, sim. Oficinas de ética e de valores, trazendo essa roda de conversa, né, do que a gente já falou, de conciliação, mas também de pacificação. E aqui vem, como eu disse, o fato de rede de apoio externo. Quando se tem uma situação dessa de um apenado, uma apenada, o primeiro vínculo que se quebra é com a família. E em algumas situações, aí eu falo pela mídia, pelo que a gente vê quando se fala sobre isso, às vezes a família nem sabe o que aquela pessoa fazia. Então, a primeira situação que a gente traz aqui é a reconciliação familiar, o apoio àquela família que está lá 3 vezes por semana indo visitar, que gera, como a Edna falou no começo, a vergonha, o preconceito de quem tem uma família apenada, de quem tem uma pessoa apenada. Então, nós queremos sim também, por que não, ser uma rede de apoio para aquelas pessoas
que estão lá, envergonhadas, sem esperança, aguardando aquele apenado, indo visitar aquele seu parente. Então, também é um desafio para nós trazer esperança e reconciliação para aquelas famílias também. Pode passar, professora. Indo já para a parte final e deixando aqui alguns viés para a nossa reflexão futura. Sim, o sistema prisional, nosso foco é a ressocialização à liberdade, mas também, aqui é um resumo do que a gente trouxe, do que a gente falou agora. Uma legislação eficaz, que não tendencia para nenhuma religião, tá? A participação da comunidade acadêmica, na medida que nós estamos lá dentro, como técnico e humanista. Vamos pensar bem esse viés do nosso estagiário em Ciência das Religiões nesse lugar. Alguém técnico, mas também humanística. E trazendo esse viés, a gente precisa muito cuidar também desses estagiários, né? Eles estão num lugar de confronto, de opressão, então eles precisam ter, como a Edna falou também, o suporte do professor, do coordenador de estágio, para refletir, para que eles estejam prontos de modo técnico, mas também de modo humano, cuidar também dele. Então nós queremos refletir essa participação na comunidade acadêmica, mas de modo bem cuidadoso. E à medida que a gente traz aqui a fé sem grades, é esse desafio que a gente aponta e que a gente deseja, que as grades não sejam só físicas, mas é que aquele apenado, aquela pessoa que está lá, longe da sua família, refletindo o que fez de errado, sim, mas que ele possa ter a sua reflexão da sua fé voltada muito para a sua esperança. Então, nós cremos, pelos nossos escritos, que o nosso profissional de Ciência das Religiões, ele está pronto para atuar nesse lugar. Obrigada. Quero parabenizar a Edna e a Heloísa. Nós temos aí muito trabalho pela frente, né? Tanto para refletir a diversidade religiosa, como também garantir a não religiosidade nesse espaço, né? Então, temos aí um grande trabalho e a gente vai lutando por isso. E nós teremos agora a nossa última conferência, mas deixa eu citar o dia de amanhã. Amanhã, a nossa primeira conferência vai ser com Maria José, né? E é uma conferência, assim, bem significativa, porque Maria José, ela vai falar a respeito da origem da implantação do ensino religioso, né? Então, ela esteve junto a esse grupo fundador para refletir o ensino religioso, e ela vai contar toda essa história. Ela escreveu sobre isso no livro, né? Então, a gente vai ter a oportunidade de tê-la amanhã, mas vai ser no auditório do CCSA, certo? Então, o dia de amanhã, aliás, os próximos dias serão lá no auditório do CCSA. Então, a primeira conferência com Maria José, aproveitem, porque, de fato, ela está fazendo todo um esforço para estar presente, né? Então, quem conhece um pouco mais de perto entende, né? Então, vamos aproveitar esse momento da presença dela e da fala dela também, certo? Então, vamos lá. E não só a Maria José, né? Todas as outras conferências que já foram publicadas. A nossa última conferência de hoje vai ser sobre a atuação profissional do cientista da religião em bibliotecas públicas, caminhos para a educação e o discurso interreligioso, com Volney Francisco Cerqueira Vieira. Por favor. Boa tarde a todos. Eu confesso que a minha fala vai ser bem breve, assim, eu vou fazer apenas uma introdução do nosso trabalho. E o que eu queria trazer nessa fala são 3 aspectos: o pluralismo religioso, o discurso interreligioso e a cultura de paz. A gente trouxe, né, nesse trabalho são ideias de como a gente pode promover isso nesses espaços públicos. O que a gente vê hoje em dia, né, com a ascensão da tecnologia e com os meios mais fáceis de ter acesso à informação digital, que esses espaços eles estão ficando desvalorizados, estão ficando pouco frequentados. Então, o que seria um
novo viés, assim, um novo olhar para esses lugares, né? Porque são, como a gente, na própria disciplina da professora Thaís, a gente fez uma vivência nesse espaço, né? No Centro Cultural, né? Que é uma biblioteca com muitos acervos, inclusive é referência de acervos históricos, religiosos aqui em todo o Brasil, né? Não só na Paraíba. Então, como a gente mudar esse olhar nesses espaços? Então, o que a gente trouxe aqui seriam ideias, assim, como esses profissionais, né, nós, como cientistas das religiões, poderíamos atuar. E foi dito muito isso, assim, que esses espaços sejam referências, centros de referência de literatura, centros de referências práticas. Então, para a gente trazer a literatura, vivências práticas nesses lugares. Então, trazer, por exemplo, vivências da espiritualidade vivida em práticas, assim, trazendo práticas, por exemplo, orientais, de meditação com outros profissionais, trazendo práticas do próprio yoga, práticas de terapeutas, trazendo essa espiritualidade mais prática e fazendo com que esses locais sejam locais de refúgio para pessoas, por exemplo, alunos das escolas públicas, para eles poderem frequentar e poder trazer as pautas relacionadas à espiritualidade, à própria religião. Por exemplo, temos como trânsito religioso, né, que é algo muito difícil para aqueles que estão passando e não tem com quem conversar, não tem literaturas para isso. Então, um cientista da religião nesses locais poderiam minimamente introduzir as pessoas a literaturas, a própria noção da transcrição, da tradução dos textos, né? Então, trazer essa noção. Esses textos, a maioria dos textos de outras religiões, eles não foram uma transcrição, uma tradução direta. Primeiro passou para o inglês, do inglês passou para o português. Então, tem muitas perdas, né, nesse processo. Então, um profissional, um cientista da religião nesses locais, tratando com literaturas do sagrado, já poderia trazer esse viés para essas pessoas que estão ali se dispondo a fazer um estudo dos textos sagrados. Então, é muito pertinente um profissional, um cientista da religião nesses espaços. Até como fazer uma nova reinvenção desse espaço para ele ser melhor utilizado, que ele pode ser melhor utilizado, né? Um cientista da religião, ele vai ter um olhar mais amplo para trazer esse discurso interreligioso, essa cultura de paz sendo promovida nesse espaço. Então, locais pertinentes para ter debates, né? E eles tendo os livros, toda a literatura já disponível e sendo como se fosse um alicerce, né? A gente tem isso aqui como respaldo. Então, a partir disso aqui, a gente traz o público, a gente faz práticas. Então, o que a gente quis trazer com esse artigo é mais essa experiência, né? Trazer as pessoas para terem experiências nesses locais, né? Para que esses locais eles sejam reinventados, porque pesquisa e informação a gente já tem muito disponível no meio digital. Então, o que esses locais precisam agora ser são locais de experiência, locais de prática. Então, é mais nesse sentido, a pessoa ir nesse local e ter mais essa experiência da literatura, né? Trazer o que está por trás da literatura, né? Seja na tradução, seja nas vivências que a gente pode trazer, as práticas que estão escritas, né, nessa literatura, elas poderem ser feitas, poder ter um campo para ser feitas, ter um espaço que a gente pode trazer esse debate interreligioso,
promover essa cultura de paz. Então, um cientista da religião desse local, assim, para promover esse discurso. É isso. Obrigada, Vonei. Na biblioteca também, a gente vem desenvolvendo, né, algum estágio na biblioteca, e lá na Biblioteca Juarez Gama há possibilidades de organização de oficinas, né? No acervo da biblioteca há uma coisa bem interessante. Os estudantes, né, que fizeram estágio na biblioteca perceberam que, por exemplo, o acervo de espiritismo, ele não está localizado em toda a parte de ciência das religiões, né? Não está junto ao tema da religião. E aí os cientistas das religiões fizeram todo um diálogo, né, com a supervisora, no caso Tatiana, para explicar que o espiritismo também está alinhado junto à ciência das religiões, enfim. Então, além de toda essa experiência com a literatura mesmo, né, com aquilo que a gente tem sobre religião, as oficinas, os diálogos, a gente está levando em consideração a realidade da biblioteca na FUNESC, né? Além também do próprio Centro Cultural da Diversidade Religiosa, que é o nosso objetivo, né, com esse projeto. De fato, ter esse espaço, diálogo junto à sociedade, né, refletindo essa literatura, esse espaço também com essas lideranças religiosas, né. Então, há um trabalho para alcançar essa realidade. Falamos também sobre a questão prisional, né, para garantir a realidade da diversidade religiosa entre essas pessoas, como também a não religiosidade, né? Então, quais oficinas desenvolver, né? Qual trabalho desenvolver junto a essas pessoas para garantir essa experiência individual, esse direito individual sobre a sua religiosidade, já que muitas vezes há uma interferência em relação a isso, né? Então, há muitas coisas a se pensar nesse sentido. Como também no hospital, a Belinha vai poder falar sobre isso, ela esteve conosco, ela escreveu especificamente sobre isso. Inclusive, quero parabenizá-la, porque ela agora é professora substituta, está quase lá, né? Professora substituta, cientista da religião, gente, que coisa boa, não é? Então, ela vai estar conosco. Então, Belinha vem desenvolvendo um trabalho na saúde que é bem interessante, né? A gente está pensando essa assistência, pensando, sim, a diversidade religiosa, né, nesse espaço. Com a ajuda também de José Adalberto, falei para vocês, inclusive o vídeo de José Adalberto já está disponível lá no nosso canal do YouTube, que é o Cria UFPB, certo? Então, está disponível, ele vai estar logo mais por aqui, enfim. Então, essa assistência, pensando essa diversidade religiosa, né, entre os pacientes, esse direito do paciente sobre a sua religiosidade, como também a não religiosidade, as violências que eles vivem em torno disso também, dessas experiências, né? Então, são todas possibilidades profissionais, né? E a gente vai, a partir desses dias, refletir um pouco sobre esses trabalhos, né? E quero posicionar que é uma pesquisa em andamento, né? Nós vamos continuar pesquisando, vamos continuar testando essas possibilidades, né? E realizando as melhorias necessárias, sempre, tá? Então, quero agradecer a presença de vocês, quero convidá-las para o dia de amanhã, lá no CCSA, com a primeira conferência a partir de Maria José, que vai ser a história da implantação do ensino religioso junto à Fundação. Tá bem? Muito obrigada. Acessem o site pesquisaemcr.com.br. Eu vou colocar o link exato lá no nosso Instagram, certo? Que é o Cria UFPB. Mas já está na bio, tá? Muito, muito obrigada. Até amanhã.